Olá, estudantes da terceira série. Aqui é o professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de Física da terceira série. Aqui ao lado, o meu amigo Natan, que vai fazer o trabalho hoje de tradução para vocês. E é o seguinte, o conteúdo de hoje dessa aula é superfícies equipotenciais. Então a gente vai começar a falar desse assunto, que é tranquilo, não se assuste, é tranquilo. Tá, vamos ver. Então, primeiro introduzir o conceito de superfície equipotencial. Depois, vamos apresentar superfícies equipotenciais ao redor de uma carga pontual e também de um campo elétrico uniforme. E mostrar a relação das linhas de força, ou melhor, as linhas de campo elétrico, com as superfícies equipotenciais. E determinar o trabalho da força elétrica, realizado por uma força no deslocamento de uma carga elétrica numa superfície equipotencial. Vamos lá? Então é o seguinte, primeira coisa, o que é uma superfície equipotencial? Primeiro que o nosso desenho aqui está em duas dimensões, mas a carga elétrica é uma esfera. O campo elétrico de uma carga é esférico, se espalha sobre uma região esférica, tá? No espaço tridimensional. Então, por isso nós falamos em superfície, não em áreas, ou não em contornos, né? Se fosse bidimensional, seria o contorno. Como a gente está mostrando aqui, é uma circunferência. Mas essa circunferência só tem sentido se fosse bidimensional, se fosse num plano, né? Como está aqui a minha tela. Mas, no entanto, o que nós temos no campo elétrico real, que nós trabalhamos em laboratório, que nós temos em contato no dia a dia da gente, é um campo elétrico esférico, tá? Então, a gente tem que falar de superfície, de contorno, e não mais em contorno, em linha de contorno, tá? Então, aqui é um corte que a gente faz para poder falar. O que é uma superfície equipotencial? Uma superfície em que os pontos dessas superfícies, pontos desse contorno, têm o mesmo potencial elétrico. Se você lembrar, o potencial elétrico depende da carga geradora do campo e da distância entre essa carga geradora, né? E o ponto que eu estou calculando no potencial elétrico, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui no ponto B e no ponto A, que tem a mesma distância em relação à carga, que tem o mesmo módulo do campo elétrico que é o mesmo, eu vou ter, então, o mesmo potencial. Veja que não só esses pontos, como os pontos dessa circunferência aqui ao redor, né, desse contorno esférico aqui, vão ter o mesmo potencial. E eu posso ter infinitos potenciais aqui, infinitas esferas que contornam a carga aqui. Então eu posso ter muitas, quando a gente fala infinita quer dizer bastante, né? Infinito é uma coisa relativa, infinito é um conceito. Então eu posso ter bastante superfícies equipotenciais ao redor da carga, tá? Já para o campo elétrico uniforme, né? As superfícies equipotenciais têm que cortar perpendicularmente esse campo. E quando a gente fala em plano, nós falamos em linhas retas que cortam um campo perpendicularmente, tá? Gente, aqui, ó, são contornos que fazem perpendiculares com o campo, tá? Sempre tem que formar uma perpendicular com o campo, tá? Então, a superfície equipotencial é perpendicular ao campo. Repetindo de novo, pra não esquecer. Então, olha só. A gente pode ter infinitas superfícies ao redor da carga, todas elas perpendiculares ao campo, e essa linha perpendicular ao campo, cada ponto aqui tem o mesmo potencial, por isso equipotencial, significa igual, potencial, né, você já sabe. Bom, o campo elétrico uniforme, mesma coisa, eu tenho superfícies, em cada superfície eu vou ter o mesmo potencial, tá? E o campo elétrico também vai cortar perpendicularmente essa superfície. Por isso as linhas de contorno, né, que são perpendiculares ao campo, que tem o mesmo potencial, são perpendiculares se o campo for horizontal, se o campo for vertical, horizontais, tá? Sempre formando 90 graus. E as linhas do campo são paralelas, né? Portanto, as superfícies equipotenciais também são paralelas. Tudo bem? Vamos fazer uma atividade para entender isso melhor. A figura a seguir representa as superfícies equipotenciais e as linhas de força existentes ao redor de uma carga pontual A, as linhas de campo elétrico e as superfícies equipotenciais ao redor dessa carga elétrica aqui.
A carga pontual A, na verdade, é a carga elétrica Q, está aqui. Analise cuidadosamente a figura e faça o que se pede. Letra A. Calcule o trabalho realizado pela força no deslocamento de uma carga elétrica desde o ponto A até o ponto B. Então você tem aqui a carga Q, geradora. Você vai pôr uma carga Qzinho aqui e vai calcular o trabalho do ponto A até o ponto B. Ok? O cálculo aqui é feito de forma extensiva. Você não vai colocar os valores, tá? É só escrever a expressão que vai dar o trabalho. Lembre-se que aqui você tem o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Faça aqui a expressão de forma extensa, lembrando que o ponto A e o ponto B têm o mesmo potencial, né? Coloque a expressão de forma extensa que você vai achar o valor. Tempo para você fazer. Então, olha só, gente, a resposta é zero. Por quê que é zero? Vamos lá. O trabalho aqui vai depender da diferença de potencial entre o ponto A e B. Se eu vou levar a carga do ponto A para o ponto B, uma carga elétrica do ponto A para o ponto B, qualquer carga elétrica que eu leve, eu tenho que levar do ponto A para o ponto B e vai ter uma diferença de potencial. Mas o potencial aqui não é o mesmo. Portanto, não importa o caminho que você faça com a carga, você vai levar ela assim, pela linha mesmo, né, através da linha equipotencial, ou levar por dentro ou por fora aqui, tanto faz o caminho. O que importa para o trabalho elétrico é o ponto de partida e o ponto de chegada. E o ponto de partida é o ponto A e o ponto de chegada é o ponto B, que são dois pontos com potencial igual. Tá na linha da superfície equipotencial. Portanto, a diferença potencial é zero e o trabalho é zero. Então não há transferência de energia cinética e nem acúmulo de energia potencial. Tá? Então, por isso o trabalho é zero e não há nenhum acúmulo de energia potencial e nenhum aumento de energia cinética ou redução de energia cinética, ok? Continuando, letra B agora. Que transformação de energia ocorre sobre a carga elétrica no deslocamento de A para B? Tempo para você responder, já volto para explicar.
Ok, então olha só. Acabei já falando isso, né? No ponto A para o ponto B, não há diferença de potencial e o trabalho é zero. Então, há transformação de energia sobre a carga? Nenhuma, né? Então, não há nem acúmulo de energia potencial e nem transferência de energia cinética. Portanto, não há mudança em nada no estado de energia do corpo. Então, nenhuma transformação. Tá certo? Agora, letra C. A carga elétrica aqui é positiva ou negativa? Tempo para você responder agora novamente. Vamos lá. Então, olha só, gente. A letra C diz se a carga elétrica aqui é positiva ou negativa. Justifique. Bom, basta olhar aqui. Se você olhar as linhas de campo, são para fora. Elas cortam a superfície com potencial apontando para fora, são divergentes. Né? Então, linhas de campo divergentes para fora é carga positiva. Para dentro, carga negativa. Tá certo? Então, aqui nós sabemos que essa carga aqui é positiva. Agora vamos fazer mais uma atividade, né? Você já deve ter visto na sua casa, quando você viajou, já deve ter visto uma ave no fio de tensão. Aqueles passarinhos ficam tudo ali do ladinho no fio de alta tensão, todos em cima do fio, né? E você percebe que não leva um choque nenhum. Eu já vi casos em que uma coruja leva choque. Quando o animal um pouco maior, infelizmente, é comum eles levarem um choque, fazendo um curto-circuito na linha de alta tensão, né? Tem até trabalhos para evitar que isso aconteça, deixando os cabos mais distantes ou então colocando espantalhos para eles não ficarem nos fios de alta tensão, né? Bom, mas o fato é que se você observou algum passarinho, já deve ter visto que ele fica lá no cabo de alta tensão sem levar choque nenhum. E se eu disser que se você fizer isso também não leva choque nenhum? Não é só o passarinho. Se você colocar a mão no cabo de alta tensão, desde que seja no mesmo cabo, você também não vai levar choque. Vamos entender isso melhor? Em uma viagem, você já se deparou com pássaros pousados em fios de alta tensão? Por que esses pássaros não são eletrocutados? Justifique sua resposta utilizando o conceito de superfícies equipotenciais. Pensa um pouquinho lá, já volto para explicar para você.
Então, olha só, gente. O passarinho fica no mesmo fio de alta tensão, né? Só que o fio de alta tensão você tem as fases que levam os potenciais. Se o fio de alta tensão tem 3 fases, se é o trifásico, normalmente é o trifásico, você vai ter 3 fios carregando as fases. Desde que ele não encoste numa fase em outra fase, ou numa fase num neutro, desde que ele não encoste no fio e no aterrador do poste, fio aterrador do poste, ou que ele não encoste no fio e um outro material metálico qualquer, próximo, ele não vai levar uma descarga elétrica, tá? Então, ele não vai levar choque, nem você. Se você tivesse que se pendurar num cabo de fio de alta tensão, desde que você encosta somente em um fio, né? Sem pegar nos outros, só num fio, você está numa superfície equipotencial. A diferença de potencial da sua mão para a outra é a mesma. Claro que se você abrir muitos braços, pode ter um risco de levar um choque. Isso porque o material que está conduzindo aqui a carga elétrica não é exatamente um material condutor perfeito. Então há um acúmulo de potencial e há uma diferença de potencial entre um ponto e o outro, sim, mas é muito pequena. Mas se você abrir muitos braços, pode aumentar essa diferença de potencial, tá? Mas o fato é que você não levaria um choque. Então, desde que você não encoste em outro cabo, você não vai levar um choque. Já teve casos de avião que pendura em cabo e ninguém leva choque, né? Porque, na verdade, encostou num cabo só, tá? Bom, então a resposta é que os pássaros encontram-se pousados, né, numa superfície equipotencial. Portanto, não recebem energia. Não há trabalho elétrico sobre o pássaro, então ele não recebe energia e nem acumula energia potencial e nem energia cinética. Então ele fica tranquilo sem receber nenhum choque, tá? Bom, gente, também existe um sistema, vocês já devem ter visto, a gaiola de Faraday, né? Esse daqui é um gerador de Tesla que permite produzir altas tensões, né? Altas voltagens, a ordem de 30 mil volts, 300 mil volts, por aí, para você formar centelhas elétricas, como os raios, né? Esse plasma aqui. Se isso daqui pegar numa pessoa, provavelmente não vai ser muito bom, né? Com essa pessoa. Então, o que a gente pode fazer para se proteger de um raio ou se proteger de uma centelha elétrica? Usar uma gaiola de Faraday. Esse é o sistema chamado gaiola de Faraday. Agora veja só, o que é uma gaiola de Faraday? É uma estrutura metálica, nós chamamos de blindagem elétrica. É uma estrutura metálica, um condutor, que fica ao redor de você, tá? Por exemplo, você pode tentar fazer isso pegando o seu celular e colocando uma meia, e colocando dentro de uma panela. Tampa a panela. Põe o celular dentro de uma meia grossa, para não ter contato nenhum elétrico entre o celular e a panela. Coloca o celular dentro da panela, tampa a panela e ligue com outro celular para o seu celular. Você vai perceber que ele foi blindado eletricamente. Ele vai ficar fora de área, né? Você não vai conseguir ligar para ele. Beleza? Porque ele não tem mais contato elétrico nenhum com o meio externo. Isso é usado também em placas de computador. No carro, por exemplo, a blindagem é feita com a carcaça do carro mesmo. Então a carcaça do carro serve como blindagem para a parte eletrônica do carro, dentro do carro, né? Para que ele não, para que aquela parte eletrônica do carro não sofra interferência externa, tá? Cabos coaxiais, antena de televisão, se você observar, o cabo tem o cabo coaxial, você corta ele, tem uma malha metálica ao redor do cabo. O cabo fica dentro dessa malha metálica. Para quê? Para evitar que ocorra transferência de sinais elétricos de fora para dentro do cabo, né? Para não interferir na imagem da sua TV. Bom, um exemplo, então, tem mais exemplos. Nós temos aí roupas de proteção, forno micro-ondas, ok? E são todos eles exemplos de blindagem eletrostática. Bom, gente, nessa aula a gente viu a força elétrica sobre uma carga elétrica, se movimenta entre dois pontos numa superfície equipotencial, que a gente viu que é zero. Se uma carga elétrica se movimenta numa superfície equipotencial, nesse contorno é zero, o trabalho. Vimos também que ao redor de uma carga pontual, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas, né? Então,
E vimos também que em um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são paralelas. Certo? E as linhas de campo elétrico são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Obrigado, gente. Acabou a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.